e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos estar orando? Deixa para a gente, filha, por favor, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e te bendizemos. Sabemos, Deus, que o Senhor é o conhecedor dos nossos corações, dos nossos feitos. Aquilo, Senhor Deus, que temos chamado de testemunho de vida, o Senhor conhece de cada um de nós. E nós estamos na tua presença, mais uma vez nesta noite, Senhor, para te bendizer, para dizer o quanto nós te amamos, Senhor. E que tão grande é o seu amor por nós, a ponto de todos os dias nos dar a oportunidade de podermos melhorar, de podermos refletir e consertar aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Fica conosco, nos abençoe, é a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu gostaria ainda, antes de nós darmos início, a essa palavra, de convidar as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Eu conheci hoje um rapaz de 12 anos, que está aqui conosco, o Vitor, não é? O Vitor está nos visitando essa noite. Fica de pé, Vitor, por favor, como família, acolhedora, o Vitor está com o nosso irmão bacharel Raí e a Ariane, que Deus assim os abençoe. Fica de pé. Eu só queria saber se os irmãos estavam prestando atenção. O Yuri e a Ariane, tá bom? Fica de pé, Vitor. Não senta, não. Tem mais gente que está nos visitando nesta noite, não tem, gente? Por favor, fique de pé. Já esteve aqui conosco na quarta-feira, mas enquanto você não... enquanto não falar, a gente vai tratando como visitante também. Vamos dar um aperto de mão e um bem-vindo em nome da nossa igreja. Você que está mais próximo, por favor, dá um aperto de mão e um bem-vindo. Amém. Amém, que Deus assim os abençoe, não é? Queridos também, que já tinha um tempinho que nós não víamos aqui, a gente está matando saudade, mas deixa a gente não, por favor, tá bom? Que a igreja ama vocês, né? Queridos irmãos, e esse texto, ele vem falar sobre várias verdades, para nós, concentradas em uma só, de que Deus, ele há de trazer juízo. Algumas vezes na nossa vida, a gente já passou talvez por aqueles momentos que a gente fala assim, que decisão injusta! Como alguém foi injusto comigo, ou como poderiam ser injustos comigo se eu só fiz o bem? Algumas situações, queridos irmãos, que nós não sabemos explicar, questões da vida, questões de julgamento ou pré-julgamentos, E nós, como pessoas, muitas das vezes, fazemos pré-julgamentos. E como isso é complicado, a gente parar para pensar sobre isso. A gente não conhece as pessoas, mas nós pré-julgamos pessoas através da sua roupa, através da sua fala, através da forma como anda, e a gente, muitas das vezes, sem conhecer alguém, a gente olha e diz, como aquela pessoa é chata, como aquela pessoa, e você faz um pré-julgamento. E muitas das vezes, quando você senta e você conversa, você vê, na realidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em contrapartida, nas questões que nós passamos, podemos falar nas questões sociais que nós vivemos, muitas das vezes, queridos irmãos, a gente para e a gente fica muito acabrunhado, nós ficamos muitas das vezes cabisbaixos com situações que nós vemos no nosso país. Eu sei e entendo, não é à toa que muitas pessoas têm recorrido a planos de saúde muito caros, para que possam ser atendidos no momento de dificuldade. Porque, às vezes, as pessoas dizem, pastor, se eu for precisar do SUS, poxa, eu vou morrer. É muito difícil quando você vê numa fila de transplante, como às vezes é denunciado, alguém que passou à frente e você fala assim, que injustiça! Alguém que na fila ia esperando uma cirurgia, vem alguém mais conhecido de um outro e passa à frente, e muitas das vezes você vê pessoas morrendo na fila de um hospital sem ter ali o seu atendimento, e a gente fala questões de injustiça. Quem se levanta? Quem fala? Muitas das vezes, queridos irmãos, pessoas se calam, autoridades se calam, em nome do que, muitas das vezes, nós
pensamos no quê? Talvez as pessoas se calam em nome do dinheiro. Às vezes as pessoas se calam porque também fizeram da mesma forma. Mas o que a palavra de Deus vem falando para nós? Que de todas as coisas, quer justas ou injustas, Deus um dia, Ele traria juízo. E foi isso, queridos irmãos, que ficou martelando na minha cabeça quando nós paramos para pensar e analisar em tantas outras situações da Bíblia, em tantos outros momentos da Bíblia, que nós podemos ver, queridos irmãos, que mesmo que as pessoas não falassem nada, Deus, Ele já tinha dado o seu veredito. Eu quero convidar os irmãos a lembrarem e fazer uma retrospectiva. Lá em Gênesis, quando Caim e Abel, queridos irmãos, eles vão oferecer um sacrifício a Deus. Os irmãos lembram desta passagem? Lembram, irmãos? Abel oferece o sacrifício a Deus e o sacrifício de Abel foi aceito ou não? Foi. O de Caim? Não. Como Caim ficou, irmãos? Feliz. Porque Deus não recebeu o seu sacrifício. Foi assim? Não. Ele ficou muito triste, irado. O Senhor até falou com ele, olha, por que decaiu o seu semblante? Né? Porque você ficou meio chateado. Se você não fizer da forma legal, eu não vou aceitar o seu sacrifício. Algumas pessoas dizem que Abel, e a palavra de Deus fala isso, que Abel pegou o melhor daquilo que ele tinha e ofereceu a Deus. Talvez Caim possa ter pego, né, e falar assim, não, as melhores frutas eu quero para mim, o melhor da terra eu quero para mim. E como o pastor bem disse, né, às vezes a gente entrega o resto para Deus e acha que, como se achando que Deus precisasse de alguma coisa. Mas isso tem muito mais a ver da nossa relação de intimidade com Deus do que outra situação. E, queridos irmãos, Caim, pela inveja, ele mata Abel. Mas aí há um momento, queridos irmãos, que o Senhor fala, e aí, como é que está o teu irmão? Onde está teu irmão? Eu falo, olha, eu sei lá, eu sou tutor do meu irmão, eu tenho que cuidar do meu irmão, por um acaso eu sou mais velho, mas eu tenho que ficar como que babá do meu irmão? O que foi que você fez, Caim? O que foi que você fez? E, queridos irmãos, essa palavra, a palavra diz que o sangue de Abel, o sangue do justo Abel, estava clamando ao Senhor nos céus. E, queridos irmãos, às vezes nós não paramos para analisar essas questões de um Deus que é vivo, de um Deus que está vendo todas as coisas e que um dia há de trazer o juízo. Nós lemos também, queridos irmãos, e eu gostaria que você pudesse, de posse da sua Bíblia, em Mateus, no seu capítulo de número 12, a palavra de Deus, ela fala sobre árvore boa e árvore ruim. E aí ele fala assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Mateus 12, de 33 a 37. Ele falando a um grupo, queridos irmãos, que estava muito preocupado com o sistema de culto, mas talvez não entendia o amor ao Senhor. Ia estar ali, queridos irmãos, entendendo talvez um tio, um iud, como assim fala no hebraico, queridos irmãos, mas não entendia a máxima da lei. E o fim da lei era Cristo, mas eles não reconheciam isso. E o Senhor, Ele vai falando, poderia uma árvore, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas às vezes algumas coisas elas são vedadas a cada um de nós. Porque às vezes a gente olha a árvore e a gente pensa que árvores às vezes dão bons frutos. Ele fala um pouco mais. Obrigado, querida. Por favor, pode ir mais adiante. 15, por favor. Eu vou ler aqui. 33 a 37, não é? E Mateus 12, 33 a 37. E ele fala ainda mais, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. A gente precisa traduzir isso aqui, irmãos? Precisa traduzir? Irmãos, vamos colocar o seguinte, olha, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus?
às vezes, queridos irmãos, a gente quer, eu sempre costumo dizer isso, porque é muito engraçado, às vezes, como as pessoas elas querem se fazer de, embora não sejam. E isso é interessante, porque a olhos das outras pessoas, muitas pessoas querem parecer boazinhas. Olha, não, eu lembro da parábola do fariseu e do publicano, quando eles entram ao templo para orar, não é? E acontece um fenômeno maravilhoso ali. Quem desceu justificado para casa? E diz o fariseu, olhando para o publicano, falando o seguinte: olha, obrigado, Deus, porque eu não sou como esse pecador aí, publicano. Eu jejuo tantas vezes por dia, eu faço isso, eu dou esmola, eu faço aquilo outro. Mas, queridos irmãos, à medida dele, ele estava olhando dentro daquilo que ele achava que ele era, e muitas das vezes ele não era nada. Quem somos nós, quando nós fazemos esses pré-julgamentos? O publicano, ele nem mesmo ousava a olhar para o alto, mas ele dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Amados irmãos, o que é que nós estamos vendo? E quando a palavra de Deus nos diz, não é o que nós parecemos ser, mas ele vê o que nós realmente somos. E aí é que está a grande questão de Deus trazer a juízo. Eu posso chegar aqui na igreja, como algumas pessoas dizem, né? Um pastor todo adornado de terno está na frente dos irmãos, e talvez os irmãos falaram o seguinte: esse homem é o ápice da santidade. E talvez não ser nada disso. Ser apenas uma máscara, uma capa, para mostrar às pessoas. Mas uma coisa eu gostaria que nós pudéssemos, meus amados irmãos, falar agora em alto e bom som. Falem comigo: Deus trará tudo a juízo. Eu posso chegar aqui, meus amados irmãos, e abrir o meu bolso. Olha, queridos, a palavra de Deus nos diz, né, em 1 Coríntios 13, na excelência do amor, eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada seria, nada adiantaria. Eu poderia entregar os meus bens, todos os meus bens, e se eu não tivesse amor, o que me aproveitaria? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas, meus amados irmãos, quando nós não entendemos essa máxima, e eu fico pensando, eu queria que vocês pensassem comigo, numa questão também de capa que aconteceu na igreja primitiva, quando Ananias e Safira, eles estão dentro da igreja. E, queridos irmãos, aparentemente crentes, aparentemente uma família transformada por Deus. Vem, queridos irmãos, e a gente canta, e eu gosto muito desse louvor também. Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado Barnabé da Consolação. E Barnabé, queridos irmãos, dentre outros irmãos, eles fazem o seguinte: olha, Barnabé tinha uma herdade, e ele vendeu, e pegou tudo o que era da herdade, e deu para auxílio aos pobres. Ah, queridos irmãos, muitas das vezes eu fico pensando o que levou Ananias e Safira a desejarem estar mentindo contra o Espírito Santo de Deus. E é isso que nos diz a palavra. Eu posso mentir para todo mundo. Eu posso mentir, queridos irmãos, para uma miríade de pessoas. Eu posso chegar e mostrar a tantos, queridos irmãos, aquilo que eu não sou, mas eu não consigo mentir para o Espírito Santo de Deus, que nos conhece por dentro e por fora. É por isso que a palavra de Deus nos diz: Ele há de trazer a juízo as máscaras. Ele há de trazer a juízo aquilo que eu sempre disse que era e nunca fui. Queridos irmãos, eu posso chegar aqui aos irmãos e falar justamente isso. Tinha uma galera que estava meio preocupada com algumas coisas, e volta e meia a gente é procurado para dar uma palavra, e o irmão falou: pastor, eu tenho um problema. E a gente tem ouvido muito isso, né? Que as pessoas têm falado que não tem mais pecado. Hoje as pessoas têm problema. Não, eu tenho um problema, não tenho pecado, eu tenho um problema.
Mas eu quero dizer que pecado continua sendo pecado, embora o pecado seja o problema. Mas o pecado vai ser sempre pecado. E aí o rapaz falou assim, pastor, eu estou evangelizando de uma forma diferente. Eu fiquei até rindo. Como é que tu está evangelizando? Não, às vezes a garota dá um mole para mim, aí eu chego, namoro a garota, falo de Jesus e depois termino com ela. Eu falei, rapaz, tu está na porta do inferno, não sabe, cara. E muitas vezes, querido, nós queremos justificar atitudes. Justificar atitudes em meio de uma máxima maior. Ah, mas ir de pregar, irmãos, isso é outra situação. A qualidade da tua fonte. Pode uma mesma fonte jorrar água boa e jogar água ruim. Você consegue vislumbrar isso? E aí Deus tem falado para a gente, queridos irmãos, nós lembramos de Ananias e Safira, e Ananias e Safira, eles fazem justamente isso, eles chegam diante da comunidade, e eles falam, olha, nós venderam a herdade, e queridos irmãos, no secreto. E aí é que é Deus maravilhoso, né, irmãos? É porque tem muita gente que não lê Bíblia. Me perdoem, irmãos, tem muita gente que não lê Bíblia. O Salmo de número 139, ele fala isso para a gente, tu me conheces por dentro e por fora, Senhor. Antes que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conhece. E esse Deus que conhece a gente, meu amado irmão, sabe da nossa sinceridade ou não. Eles quiseram, de alguma forma, mentir ao Espírito Santo de Deus. E quando eles desejaram isso, eles fizeram, queridos irmãos, vem Ananias, né? Tentando mentir ao Espírito Santo de Deus, eu fico pensando, né? Eu estava... Isso aí é divagação do pastor, tá, irmãos? O pastor agora está divagando, né? Aí chegou Ananias lá, né? No gasofilácio. De paf. E aí, Ananias? Pedro falando, deu tudo? Foi tudo? Aí, cara, por que tu mentiu para o Espírito Santo? Tu vai morrer. Pum, caiu. Tu já pensou, irmãos? Pensa comigo. Pensa comigo. Se Deus da graça fizesse isso hoje, chega lá, Senhor, eu dei tudo. E não deu. Tinha uma turma que ia para a igreja, eu lembro disso. Às vezes, quando a gente visitava lá a Assembleia de Deus, tinha um momento da salva, né? Quem lembra, né? Alguns irmãos que foram, tinha um momento da salva. Tinha um grupo que ia para a igreja não para colocar dinheiro na salva, mas para tirar da salva. E aí uma vez ela foi plotada, né? A pessoa foi observada por isso. Ah, não, porque a igreja já tem muito. Porque ela fingia, né, que colocava, mas tinha uma forma de tirar de dentro da salva. Eu falo assim, Senhor, se fosse aquela época, né? Mas as pessoas não entendem uma coisa, que todas essas coisas, Deus trará juízo. E tem muita gente achando que está passando batida. Eu estou passando batido. Não aconteceu nada. Ninguém morreu na minha casa. Eu não estou doente. Eu gosto de tomar minha rama, mas chego na igreja, irmão. Tem uma vez, irmãos, nós passamos por isso. O irmãozinho chegava e brigava comigo. Pastor, por que eu estou há tanto tempo excluído? Não dá. Aí a esposa dele, uma bênção, volta e meia falava assim, pastor, faz uma visita lá em casa. Eu ia fazer uma visita. E eu tinha liberdade para fazer. Eu falei assim, olha, aí pastor, aí chegava o irmãozinho lá, e aí, irmão, como é que está aí? Tudo bem? Posso pegar uma água? Aí a irmã ainda me dava o endereço. Pastor, está atrás da caixa de leite a garrafa de vinho. Aí eu falava, está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem, pastor. Estou limpo. Amém. Posso pegar uma água? Pode. O que é isso, irmão? É para temperar a carne. Tem muita gente que tempera, né? Com vinho. Mas todas essas coisas Deus vai trazer juízo. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que a igreja vai falar. Tem muita gente preocupada com o que as pessoas vão dizer. Muito mais do que as pessoas vão dizer, é como nós nos encontramos de verdade diante de Deus. Porque é isso que Deus vai trazer a juízo.
não terá como nós fugirmos. Não tem como nós, de alguma forma, darmos desculpas a Deus, a esse mesmo Deus que nos conhece tão bem, que sabe onde há verdade e onde há mentira em nós. E como um pastor, talvez como um anunciador, eu estou aqui mais uma vez nesta noite para dizer a você que Deus, quando Ele nos dá a oportunidade de vida, Ele nos dá a oportunidade para que a gente possa consertar o nosso caminho diante dEle. E talvez esta noite Deus esteja fazendo isso com alguém, falando para a gente, hoje é dia de conserto, eu preciso consertar. Chega, queridos irmãos, da gente usar máscaras. Chega de alguma forma a gente chegar e mostrar para todo mundo algo que nós não somos. Ah, queridos, eu tenho, né, assim, um amigo, ele sempre falava comigo assim, eu moro em Copacabana. Eu moro em Copacabana. Assim, vocês são suburbanos, eu moro em Copacabana. E um dia a galera foi lá, na casa dele, em Copacabana. E ele morava num quarto junto com outras quase 5, 6 pessoas, e morava num colchão. Mas ele dizia para todo mundo que morava em Copacabana. Mais apertado do que preso. Mas ele dizia para todo mundo algo que não era. Quantos nós conhecemos, irmãos? A pessoa não tem casa. Não tem uma casa própria, não tem nada, mas tem um carro do último ano para mostrar a todo mundo que eu tenho. Já chega de máscara. Será que a gente já não se feriu tanto usando máscara? Irmãos, tem muitos meninos que gostam de impressionar, né? Não sei se isso acontece nos dias de hoje, mas tinha os garotos que gostavam de impressionar. Mas impressionar com o bolso vazio, gente. Teve uma jovem, uma vez, que falou comigo, eu sou da época, Tati sabe disso, com muito carinho, né? Sou da época antiga. E lembro que quando eu estava namorando Tati, convidei ela para jantar, né? E aí a Tati até quis fazer uma graça, vamos rachar. Quer rachar? Isso aí é para o homem. Eu vou pagar. O olhinho dela brilhou. É sério? Eu falei, é sério. É sério. Irmãos, às vezes o camarada, eu não consigo entender determinadas situações. E eu gostaria de passar para a gente. Gente, se tu não consegue pagar nenhum cachorro quente, tu vai montar uma casa, cara. São realidades que a gente vem passando na vida, porque as pessoas querem viver de máscara. E máscara não é para crente. E aquele que quer se chegar a Ele. E é quando a gente conhece, e é uma palavra muito linda no Apocalipse que fala, olha onde você caiu. Lembra de onde você caiu. E se converta ao Senhor. Deus há de trazer a juízo, mas hoje é o dia da oportunidade. Porque a gente está vivo. E eu lembro de encerrando essa palavra, a gente estava há algum tempo já lá na igreja, né? Semana que vem o irmão Rogério e Itamar estarão aqui conosco no domingo, né? É uma galera que participa do Geração Radical, né? Eles vão vir conversar com os adolescentes, o Rogério vai estar pregando à noite para a gente aqui na nossa igreja. Conhece, né, Raí? Raí conhece, esteve no seminário com o Raí, né? O Rogério, deve vir Rogério, família, a galera toda. E aí, queridos irmãos, eu lembro dessas oportunidades em que Deus ele nos faz entender. Estávamos na igreja já há um tempo. E uma irmã, queridos irmãos, ela já estava com seus 70 e poucos anos. E eu lembro de ter falado uma palavra parecida com essa na igreja. E ela estava no último banco. E, queridos irmãos, na hora do apelo, ela começou a brigar com os filhos. Eu não sabia o que estava acontecendo do púlpito, mas eu sabia que tinha um tumulto lá atrás.
E ela falando, me larga, me larga, me larga. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Enquanto ela não veio à frente, se render aos pés do Senhor, irmãos, ela não ficou em paz. E depois eu conversei com aquela irmã, e eu falei assim, a irmã está há tanto tempo aqui com a gente. A irmã tem seus filhos no caminho do Senhor. A irmã, ela falou assim, pastor, mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Muita coisa na minha vida era só máscara. E hoje eu quero me consertar com Deus. Irmãos, você sabe o que é isso? Uma irmã que criou seus filhos no caminho do Senhor. E ela falava, tinha muita coisa no meu coração, pastor, muita coisinha guardada aqui. A mágoa, a tristeza, o rancor, as coisas que eu passei. E hoje, pastor, eu não quero passar mais por isso não. Porque eu quero me encontrar com o Senhor. Porque Deus, Ele há de trazer a juízo todas as coisas. Quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. Como você está diante de Deus, querido? Se Deus te trouxer a juízo hoje, eu quero fazer essa pergunta. Nós estamos aqui, irmãos, não é apenas refletindo sobre esse tema e falando contigo. Se Deus te trouxer a juízo hoje,